भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम. Muito bom, sejam todos bem-vindos, muito ótimo encontrar, revê-los todos, alguns novos, alguns iniciando agora, outros já há muito tempo nessa jornada, muito bom. Então, sejam bem-vindos para esse novo mergulho no Vedanta, nesse novo estudo desse texto que a gente vai iniciar, Bhaja Govinda, um texto leve, bombástico, chacoalhador, então a gente vai ter um gostinho, né, de uma obra considerada de Adi Shankaracharya, a gente vai estar olhando esses detalhes. Então, muito bem, todo mundo escutando certinho, lembrando sempre, então, de deixar no mudo, acho que todo mundo já está acostumado, quem está novo aí, deixa no mudo, precisa perguntar alguma coisa, sai do mudo. Geralmente as questões ficam para o final, deixa para o final da aula, ou pode mandar pelo WhatsApp, e eu trabalho na próxima aula a questão, mas se for algo urgente, não dá para esperar, sai do mudo, tá? A intenção é ficar focado na aula, né? Você fica lá na questão, daí não é a intenção. Muito bem, então vamos lá, começamos. Começamos então com Sankatanashana Ganesha Stotram. Essa não é uma oração que a gente vai fazer todas as aulas, mas a gente começa abrindo esse curso, invocando as graças de Ganesha, né? Então, o Senhor Ganesha, aquele que remove obstáculos, todos os obstáculos possíveis, abrindo esse caminho. E aqui a gente invoca essa abertura de caminho para quê? Para o conhecimento, né? Então, o propósito aqui desse curso é o quê? Que o conhecimento aconteça. Então, que a gente tenha essas bênçãos do Ganesha. Então, vamos lá. Quem conhece pode cantar junto, quem não conhece escuta ou tenta cantar. Om Narada Uvacha Pranamya Shirasa Devam Gauri Putram Vinayakam Bhaktavasam Smare Nityam Ayuh Kamartha Siddhaye Prathamam Vakratundancha Ekadantam Dvitiyakam Tritiyam Krishna Pingaksham Gajavaktram Chaturthakam Lambodaram Panchamancha Shashtham Vikatamevacha Saptamam Vighnarajancha Dhumravarnam Tathashtamam Navamam Bhalachandrancha Dashamanto Vinayakam Ekadasham Ganapatim Dwadashanto Gajananam Dwadashaitani Namani Trisandhyam Yah Pathinnaraha Nacha Vighna Bhayantasya Sarva Siddhikaram Prabho Vidyarthi Labhate Vidyam Dhanarthi Labhate Dhanam Putrarthi Labhate Putran Moksharthi Labhate Gatim Japet Ganapati Stotram Shatbhirmasai Phalam Labhet Samvatsarena Siddhincha Labhate Natra Samshayaha Ashtabhyo Brahmanebhyascha Likhitva Yasamarpayed Tasya Vidya Bhavet Sarva Ganeshasya Prasadataha Iti Shri Narada Purane Sankatanashana Ganesha Stotram Sampurnam. Muito bem, e daí a gente tem mais uma oração, então esse do Sankatanashana, talvez vocês não receberam, então talvez alguns não tenham. Esse do Guru Vandanam é uma saudação aos mestres,
todo mundo recebeu, tá? Junto na apostilinha do Bhaja Govindam. Então, é a oração que a gente vai iniciar todas as aulas e terminar com Swasti Pataha, que também está na apostilinha no final, tá? Então, essas duas orações vocês têm e a gente vai estar todas as aulas cantando. Então, aqui a gente invoca essa linhagem de mestres, né? A bênção, invocando a bênção também para esse conhecimento, crescimento e conhecimento. Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Gokarastvandhakaro Vai Rukarastannivartakaha Andhakara Nirodhitvat Gururithyabhidhiyate Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Então, essa apostilinha que vocês têm, eu mandei para vocês em PDF, mandei os áudios das orações e mandei também o áudio cantado. Então, na tradição védica, tudo que a gente aprende, a gente pode cantar, justamente para facilitar a memorização. Então, a gente aprende e também memoriza, tradicionalmente, né? Não necessariamente a gente precisa, mas é um costume que na Índia tem, né? Tradicionalmente, você memoriza e depois você aprende. Então, aqui a gente faz, a gente aprende, e quem quiser memorizar, memoriza. Então, eu mandei duas gravações, um é o Swami Paramarthanandaji, é um grande Swami, discípulo direto do Swami Dayanandaji, e ele está cantando. Então, esse é o que a gente vai estar seguindo, tá? A mesma melodia. E daí eu mandei um outro, que já é um canto clássico, que infelizmente eu não tenho a capacidade de cantar daquela forma, mas como eu sei que tem bastante gente que aprecia, né? Então, é também um canto clássico que pode ser cantado daquela forma. Muito bem. Aqui para eu ver todo mundo. Então, a gente dá início a esse curso. Serão 8 encontros, onde a gente vai estar vendo esse, né, tentando ver todos esses versos, acho que são 30 e poucos versos. Bhaja Govindam, né? Então, esse Bhaja Govindam, ele é atribuído, esses versos são atribuídos a Adi Shankaracharya. Na verdade, metade, nessa primeira porção do texto, ele é atribuído a Adi Shankaracharya, esse mestre, e a outra porção é atribuído aos discípulos de Adi Shankaracharya, que cada um foi contribuindo, vários discípulos contribuindo com um verso, tá? Então, a maioria que já está aqui já ouviu falar de Adi Shankaracharya, eu já comentei várias vezes, quem está novo, quem nunca escutou. Então, é um grande mestre de Advaita Vedanta, teve uma grande transformação com a presença dele. Na verdade, sem a presença dele, provavelmente a gente não teria acesso a todo esse conhecimento védico do Vedanta. Então, essa tradição do conhecimento do Vedas e do Vedanta, ele é passado oralmente, né? Tradicionalmente é oralmente. Então, esse conhecimento com o tempo oral é algo que você não tem ele registrado em nenhum lugar, só na mente.
E a nossa mente vai cada vez mais com essa globalização ficando mais e mais fraca. Então, de guardar todo esse conhecimento, ele vai se perdendo. E justamente o que estava acontecendo. Então, a Adi Shankaracharya, ele conseguiu fazer um registro de todo esse ensinamento que era passado oral, através dos seus escritos, né, que ele fez, os comentários, Bhashyam, e outros textos que ele também escreveu. Então, com essa vasta literatura que ele ofereceu para a gente tem essa tradição viva e acesso à Advaita Vedanta, né? Então, ele é um mestre de peso no Advaita Vedanta, nessa tradição. Então, esse texto é atribuído parte a ele e parte aos seus discípulos. De fato, né, na tradição védica, a gente não tem muito claro, então, a autoria de um texto não é algo extremamente de importância, né? Hoje em dia, no Ocidente, o que você escreve, você tem que ter certeza que seu nome está lá, né? Você quer o seu nome lá, e eu que fiz, né? Então, isso é bem claro. No Oriente, isso não tem. Quem escreveu? Ishvara, né? Se eu conseguir escrever, é porque eu tive a bênção de escrita. Então, na verdade, toda essa bênção, né? Esse dom de escrever, de registrar, não é meu, é dado, né? Então, de fato, quem que é o autor? Ishvara. Então, isso é muito presente na tradição. Então, vários textos maravilhosos, você não tem uma autoria, né? E também, né, quem que é o autor? Shankaracharya, Adi Shankaracharya. Então, vai pondo tudo nele. Então, se foi ele mesmo que escreveu, tem certas questões, ainda mais pelo estilo, né? Um estilo bem diferente do que ele está acostumado a escrever. Mas, de qualquer forma, né, como não é o mais importante, a gente mergulha nesses versos de Bhaja Govinda. Então, muito bem. Esses versos, eles apontam, né, eles estão apontando, na verdade, vários problemas que o ser humano, todos os seres humanos enfrentam ao escolher, né, ao fazer a escolha errada. Então, toda vez que a gente faz uma escolha errada, a gente vai sofrer com a consequência. Então, aqui ele quer apontar justamente quais são esses erros, quais são esses problemas, né, que a gente está enfrentando pela nossa decisão errada. Então, existe um ponto, na verdade, é um fato, que é bem claro e bem simples. O que é esse fato? No Vedanta a gente aprende. O finito, né, tudo que é finito não pode produzir, né, aquela segurança permanente que eu busco. Então, tudo que eu faço no meu dia a dia, o que acontece? Eu tenho uma busca, eu tenho um intuito de ter total segurança, total conforto, total contentamento. Essa é a minha meta. E onde eu estou buscando isso? Nas diferentes coisas mundanas, em relacionamentos, em casa, viagem, trabalho, e assim vai, né? Então, esse ponto que é simples, o finito não tem a possibilidade de trazer, de me produzir a total segurança que eu tanto busco. Esse fato parece que não é compreendido, não é compreendido pela maioria das pessoas, né? Então, aqui, esse texto, Govindam, significa, né, aqui olhando, depois a gente vai olhar um pouco mais profundo, mas Govindam significa o infinito, o ser, o eu, o permanente, o absoluto. Então, Govindam, o infinito. Bhaja, buscar, o buscador. Então, quando eu falo Bhaja Govinda, uma tradução simples seria busque o infinito. Então, aqui, já o nome já chacoalha, né? Já faz eu questionar. Então, o que eu estou, de fato, buscando, né? Então, se a gente analisar a nossa busca, se a gente analisar o que, de fato, eu tenho como meta, ela não tá correta. Correta não está... A meta e o meio, né? O meio e o fim não está claro. Não está realmente claro. Então, o trabalho de Bhaja Govinda, desses versos, é justamente tirar essa ilusão em relação ao meio e o fim. Então, a todo momento, eu estou buscando essa constante, né, segurança,
contentamento duradouro, né? E a gente pode ver em qualquer coisa. Quando eu estava no Brasil, né, o ano passado, não, esse ano, dezembro, levei meus filhos para um parque aquático. E tem um, em São Paulo, tem um que é gigante, é super alto, acho que é o mais alto da América Latina. E daí você entra naquele túnel, você tem que ir lá, né? Tem um coração batendo, é uma cabine que você entra, e daí você tem que estar lá todo amarrado, e aquele negócio solta, abre, e você vai assim, um segundo, você vai naquele túnel, descendo, é tipo uma queda livre, até virar um tobogã e você escorrega na água, né? Então, daí minha filha falou, mas é seguro? A gente está aqui porque é seguro, né? Senão não ia deixar você ir. Então, logicamente, é seguro. Agora, né, quando a gente entra nisso, você fala, é seguro. Então, se tivesse uma plaquinha, ela falando 90% segurança, 10% não sei. Você ia entrar? 10% das pessoas que vão morrer. Você vai? Não vai de jeito nenhum. Por quê? Porque não tem total segurança. O negócio vai ser fechado. Esse parque aquático deve ser fechado, porque ele não me dá a segurança que eu busco. Então, na verdade, tudo que a gente faz, a gente está buscando constantemente essa segurança total. Mas que, infelizmente, esses objetos, e quando a gente fala objeto, né, a gente entende o meu lápis, o meu caderno, a minha mesa é um objeto. Não. No Vedanta, o objeto é tudo que pode ser objetificado, né? Praticamente tudo, né? Então, meu corpo, as pessoas, o relacionamento. Então, tudo isso eu coloco o quê? A minha busca, né? A minha busca, a minha meta é nada mais, embora eu busque o eterno, o infinito, aonde eu deposito essa busca? Nos objetos finitos, né? Então, isso é o que Bhaja Govindam, que esse texto, ele quer chacoalhar e fazer essa ilusão ir embora, de meio e de fim. Deixar bem claro, qual que é o propósito que você está aqui, nessa vida? Não perca tempo, a gente não sabe. O relógio está lá, tic-tac, tic-tac. Né? O próximo segundo, a gente não sabe. Então, uma pessoa normal, né? Então, no Vedanta, a gente é tudo anormal. Então, quem não se sente muito bem assim, entendeu? A gente é normal. Então, no Vedanta, nós somos anormais. E daí, no mundo que tem os normais, esses normais na nossa visão, né? Na nossa compreensão do Vedanta, eles são iludidos, né? Por que eles são iludidos? Justamente porque eles cometem esse grande erro, né? Qual erro? De pegar os objetos finitos como fim em si. Isso é a maioria, tá? Se a gente analisar, até a gente que está estudando Vedanta faz anos, quando você vê, você está lá, né? Porque é tanta puxando a todo momento relacionamentos, é tão atrativo esse mundo, que quando você vê, você está mergulhado nesse mundo e esquece totalmente, de fato, o que você está buscando. O que você quer, né? Então, isso tem que estar muito claro. E, às vezes, a gente perde essa visão. Então, entender, né, que esses objetos finitos, se eu deposito como um fim, como a minha meta, ele vai trazer vários problemas, vai desencadear vários problemas na minha vida. E isso tem que estar claro, né? Então, porque esses objetos finitos, eles não podem, a nenhum momento, trazer essa segurança duradoura, essa paz, essa felicidade, esse contentamento, que de fato eu estou buscando. Então, a meta real, na verdade, que inconscientemente, talvez as pessoas normais, né, não tenham isso claro, é justamente isso. Eu estou buscando o quê? O infinito, o eterno. Eu não quero uma felicidade a meia hora. Não, eu quero felicidade para o resto da vida. A outra vida também. E a outra também. Então, eu quero essa felicidade, eu quero ela eternamente. Então, o que é a minha meta real? Na verdade, o que ela é? É o infinito, né? Então, isso tem que estar muito claro, né? Então, a única coisa que, de fato, pode garantir tudo isso que eu quero, né? É nada mais do que o infinito. Então, isso tem que estar claro, né? Então, a primeira correção que eu tenho que fazer é em relação à minha meta, né? Então, essa meta, o mundo, não é mais a meta, né? Então, a meta é nada mais do que o infinito.
Então, deixar isso bem claro, né? Então, essa correção, ela tem que ser feita no primeiro momento. E daí, quando a gente fala, né, de infinito, então, infinito é uma palavra que a gente usa no Vedanta, o infinito, o eterno. Então, tem várias formas de representar essa palavra. Então, a gente encontra Ishvara, Bhagavan, Moksha, Shreyas, Atma, Brahman, Paramatma, né? Então, todas essas são palavras que expressam esse infinito. Então, aqui, ele está dizendo, escolha Bhagavan, escolha Ishvara, escolha Moksha como a sua meta, né? Isso tem que ser a sua meta, a sua busca. E quem faz isso, quem coloca essa meta, então ela passa de uma vida material para uma vida espiritual. É o que a gente fala que a pessoa está na espiritualidade, nesse mundo espiritual. Então, essa pessoa que busca espiritualidade, que tem como meta o infinito, então essa pessoa ela é chamada Momokshu. Então, esse é o ponto foco, né, o ponto central desse texto, é chacoalhar todo mundo, os normais, para virarem anormais, para virarem todo mundo Momokshu. Ah, mas e quem já é Momokshu? Chacoalhar esse Momokshu, porque esse Momokshu ele tem níveis, ele tem graus de Momokshus. Então, esse Momokshu casual, transformar nele naquela meta séria, clara, só isso, um único ponto, né? Então, é esse o foco. Agora, e o mundo? Então, o meu foco estava no mundo, né? Inconscientemente, eu queria o infinito, mas eu estava depositando aí toda a minha confiança no mundo, e agora eu entendo, ou cai a ficha, que eu tenho que dedicar para o infinito, Bhagavan, Ishvara, Moksha. Ok. E eu tenho aqui uma atração acontecendo a todo momento na minha vida, né? Então, esse mundo está trazendo diferentes situações a todo momento. O que eu faço com esse mundo? Vou correndo para uma caverna, me enfiar lá no Himalaia, ficar quietinho, não ver mais o mundo. Não é essa a questão, né? Então, não é rejeitar o mundo. Não tem nada errado com o mundo, né? Na verdade, uma das primeiras coisas que a gente aprende no Vedanta é que tudo é Ishvara, né? Então, o mundo, as situações, a dor, o sofrimento, a alegria, a felicidade, tudo que manifesta é manifestação de Ishvara. Então, aqui a questão não é sair correndo, né? Não é, mas abraçar, deixar esse mundo acontecer. Então, também aqui a gente tem que fazer uma pequena mudança, né? Um direcionamento. Então, da mesma forma que a meta não é mais o mundo, mas é o infinito, aqui também a gente tem que fazer uma pequena correção em relação à atitude. Então, agora a atitude que eu tenho é não mais os objetos, os relacionamentos, tudo que eu faço, né? Cada ação que eu faço, o foco não é mais conseguir o infinito através dos objetos, né? Ficar buscando isso constantemente, mas agora eu uso como meio para conseguir o infinito. Como? Para esse infinito, para essa compreensão, o que a gente aprende? A gente precisa desenvolver, né, uma maturidade emocional. Então, essa é a qualificação do Vedanta. E como que eu consigo essa qualificação? Vivendo, experienciando tudo que aparece, né? Então, se a minha vida eu tenho que experienciar uma vida de monge, vive a vida de monge. Se eu tenho que experienciar uma vida de casado, vive a vida de casado. E tá tudo bem, não tem problema algum, né? Então, é essa atitude, tudo que vem para mim, eu abraço, eu aprendo, só tenho sucesso, né? Sou uma vida, a minha vida é uma vida de sucesso. Por quê? Porque cada tropeção, cada caída é um aprendizado, então é sucesso, né? Não tem onde ter erro. Então, essa atitude, ela tem que trazer, né? Então, toda ação que eu faço, ela tem que contribuir para essa meta que eu quero, moksha, né? Então, da mesma forma, você está num trabalho,
né? Você está numa empresa grande, você trabalha e você quer ser promovido. Então, você não fica sentado trabalhando do jeito que você trabalha sempre. Se você quer ser promovido, se você quer um cargo maior, você tem que, né, que dedicar. Então, tudo que você faz, você vai pensar nessa promoção que você pode ter, né? Ser promovido. Então, você vai tentar fazer o seu melhor. Todas as oportunidades você vai pegar. Cada momento é um momento para você brilhar, para você crescer. Então, da mesma forma, tudo que você faz. E aqui não é, então agora sou uma pessoa espiritual, eu tenho que sair fazendo caridade para o mundo inteiro. Ótimo. Caridade é maravilhoso, né? É uma cultura, na verdade, que a gente não tem tanto. Aqui no Oriente é bem forte, né? Oferecer alimento, doar, né? Doar dinheiro para instituições de conhecimento. Então, isso é muito forte aqui. Mas é legal cultivar isso, é maravilhoso, necessário. Mas não é essa mudança, né? Não é essa mudança que a gente está tentando invocar. Isso você pode acrescentar. Mas o que a gente está querendo invocar é justamente essa atitude. Quando? Toda hora que você está acordado, né? Acordou, vai escovar o dente, qualquer relacionamento, com tudo que acontece, com qualquer situação que pula na sua frente. É essa atitude que você vai invocar. É uma oportunidade para o meu crescimento, né? Então, é essa correção que a gente tem que fazer, né? Para, de fato, chegar onde eu quero, conseguir o que eu quero, né? Que é o quê? Essa segurança, né? Essa segurança permanente, esse contentamento permanente, né? Então, esse é o foco. E se a gente analisar nos normais, a gente também, qual que é a nossa condição atual, presente, né? Então, quando a gente fala espiritualidade, ainda mais no Ocidente, né? Então, é aquela pessoa que vai na igreja, que reza, que faz oração, né? Que tem o altar, que tem o santo. Não tem nada a ver com religião, nada a ver com religião, mas é isso que a gente vê, que tem uma pequena compreensão do que é espiritualidade. Então, tem uma relação com Deus, seja o que ele for, seja ele sentado em algum lugar, seja ele uma força, seja ele a natureza, eu relaciono. E como que é esse relacionamento? Né? A gente vê, e foi um dos pontos que eu comecei a questionar, eu falei, mas o que é esse Deus? Né? O que é esse Deus? Então, a gente vê muito presente as pessoas, o que as pessoas fazem? Como são as orações? Demandas. Uma lista de demandas, né? Talvez não seja claro, talvez não seja aberto, né? Mas que esse novo trabalho que realmente eu consiga, né? Então, abençoe o meu caminho para que esse trabalho eu consiga, que meus filhos tenham sucesso, que eu consiga fazer a minha viagem, que eu consiga aquele emprego tal. Então, existem várias demandas. Então, o que a gente está fazendo, na verdade? Invocando o infinito, a gente está pedindo para obter o finito. Essa é a situação que a gente está. Então, isso, né, esse processo a gente tem que reverter, a gente tem que entender, né? Todo esse vasto mundo, né, conseguindo aquilo que eu tinha, aquelas metas, inúmeras metas que eu tinha, conseguindo ou não, né, não vai resolver meu problema, não vai resolver meu problema. Por quê? Porque a minha meta não vai, o que eu busco não vai resolver conseguindo aquele trabalho, conseguindo aquela casa, né? Porque o que eu busco, como a gente viu aqui, de fato, a meta real é o infinito, né? Então, a casa, eu quero a casa, por quê? Porque ela me dá segurança, né? Mas eu quero uma segurança total, eu não quero uma segurança parcial, né? Então, isso ele tem, né, essa reversão do meio e do fim tem que ser feita. Senão a gente não chega em nenhum lugar. Fica andando em círculo, né? Fica criando problemas e problemas um atrás do outro. E é a vida da maioria das pessoas, né? Então, essa conversão, né, é remover essa ilusão em relação ao que eu busco, né, a minha meta, a meta que eu tenho, o fim que eu tenho e esse caminho que eu vou traçar. Então, e é apenas quando essa pessoa tem claro essa meta como um infinito. Então, essa pessoa, como eu falei, ela é um mumukshu. Então, como mumukshu,
essa inúmera literatura que a gente tem no Vedanta é vasta, né? Essa literatura espiritual é enorme, né? Ela só vai ter validade se eu sou um moksha. Por isso eu acho que também a palavra esotérico, né? A gente está estudando aqui esoterismo, né? Por quê? Porque é secreto. E por que é secreto? Não é secreto, está disponível para qualquer um. Mas se eu sair falando alto-falante, Vedanta aberto aí, sair falando todo mundo para o Vedanta, não faz sentido. Não faz sentido por quê? Porque não vai clicar. Não vai clicar. Só vai clicar se eu sou um moksha. Se eu não sou um moksha, não tem validade alguma. Né? Então, toda essa escritura que a gente tem, que é vasta, profunda, um grande significado, né? Ela só vai ser relevante quando eu sou uma moksha. Né? Senão, o que acontece? Talvez já tenha acontecido com vocês, né? A gente quando entra no mundo do Vedanta, uau, né? É tudo que eu procurava, era tudo que eu queria escutar, é gostoso uma aula de Vedanta, né? E daí, o que você quer? Você quer compartilhar com os queridos, né? Então, você fala para o seu pai, fala para sua mãe, fala para o seu marido, fala para sua esposa, começa a espalhar e querer trazer todo mundo para o Vedanta. E daí a galera vem para o Vedanta. E depois você nunca mais vê ninguém. Eu falei, e aí, como foi a aula? Legal. Nunca mais volta. Por quê? Porque não é relevante, não clica, não é moksha, não está pronto. Então, para abrir, né, tá aí secreto. Por que é secreto? Porque eu tenho que estar preparado. Né? Se eu não estou preparado, não faz sentido. E essas escrituras que a gente tem, é vasta. Como eu falei, Bhagavad Gita, né, esses 700 versos, ensinamento de Krishna, profundo, cada verso. Né? Estudar a Gita, estudou tudo, não precisa de nada. E nem a Gita inteira, um capítulo já vai fazer um grande progresso. Então, a gente tem a Gita, a gente tem as Upanishads, várias comentadas por Adi Shankaracharya. Então, uma literatura vasta, Brahma Sutra, os inúmeros Prakaranas Granthas, todos esses textos auxiliares. Então, a gente tem um mundo enorme de textos, né, dessa espiritualidade para mergulhar. Mas só faz sentido mergulhar quando eu sou um moksha. Então, o propósito desse texto é chacoalhar para fazer as pessoas normais virarem anormais. Tá? Então, esse é o propósito principal. Por isso que também não é um texto avançado, assim por dizer, né? Mas ele cabe a qualquer um. Mesmo, já estou estudando 10 anos Vedanta, não preciso de Bhaja Corrida. Precisa, porque mesmo no moksha a gente tem esses diferentes níveis, assim por dizer. E às vezes a gente vai nesse fluxo, porque é o fluxo dos normais, da maioria, né? Esse fluxo que te leva, né, para a vida cotidiana, que é o quê? A minha meta final. São os objetos, os relacionamentos, as conquistas, né? Então, é para chacoalhar e trazer isso. E mesmo no moksha, então, é refinar, né? Refinar esse moksha. Quanto mais refinado, mais esse ensinamento se abre, né? Então, como eu falei, secreto. Secreto por quê? Porque eu preciso trabalhar comigo, né? Então, o Vedanta, a gente fala que é árduo também, é difícil esse caminho. Por que ele é difícil? Porque eu preciso trabalhar. Não adianta não fazer nada. Eu tenho que trabalhar. E trabalhar o quê? Pesado, carregando coisa? Não. Trabalhar a mim mesma, né? Então, eu vou ter que olhar vários aspectos do meu ser, né? Histórico, psicológico, eu tenho que adquirir uma certa maturidade emocional. Quanto mais claro isso fica, quanto mais isso desenvolvido fica, mais claro todo esse ensinamento fica. Então, por isso que esse moksha ele tem que ser refinado, tem que cada vez mais trabalhar ele, justamente para eu conseguir ter clareza. Quanto mais preparado eu estou, mais clareza eu tenho. E às vezes a gente escuta, nossa, Sônia, suas aulas melhoraram. Claro, maravilha. Então, às vezes, a gente vê no professor, melhorou. Mas, na verdade, é o quê? É a gente trabalhando, né? Quanto mais eu trabalho, quanto mais... E às vezes não percebe, porque isso é gradual, né? Ah, dei um salto agora, eu sou um super adhikari. Não, isso vai acontecendo com esse mundo. Por isso que o mundo é importante, por isso que ele é o meio.
para trabalhar, para mexer, chacoalhar, crescer, sair da área de conforto, a zona de conforto, né? Então, isso é fundamental, né? Se expor a esse mundo como meio para que eu crescer, para que eu cresça, para que eu tenha essa maturidade, junto com o estudo do Vedanta, cada vez mais e mais fica claro. E quais são esses níveis que a gente fala de Mumuksha, né? Então, vamos falar, a gente tem 3, tá? Não é, tudo que é categorizado, assim, não é tudo muito assim, de fato, né? É matemático, mas é para dar uma ideia, né? Então, a gente tem aquele Mumuksha, né? Aquele buscador, aquele pessoa espiritual, né? Então, aquele Mumuksha que é casual, né? A gente chama de casual. Daí a gente tem aquele outro Mumuksha que ele é intermediário. E daí a gente tem o Mumuksha que é sério, né? Então, agora a gente vai olhar um pouquinho cada um deles. Então, esse casual, ele é diferente das pessoas normais, né? Porque ele é um Mumuksha. Então, ele já tem clareza, né? Ele já tem clareza, uma certa clareza em relação ao fim que eu quero chegar e esse caminho que eu estou percorrendo, né? Então, existe uma certa clareza. Então, ele já é diferente. Ele está na categoria aí dos normais, dos mumukshas. Então, ele tem como meta moksha. Então, o infinito é a meta dele. Porém, é uma das metas. 5.000 metas a mais ele tem. Então, moksha é uma das metas. E, de repente, essa lista que ele tem, talvez esse moksha deve estar lá no fim da lista, mas a gente não sabe. Então, às vezes ele aparece lá no topo, às vezes ele aparece, né? Então, você tem várias coisas para conquistar, né? Então, o valor por moksha ainda não está claro, né? Então, a gente chama manda no moksha, né? Então, ele é um casual, de vez em quando ele é espiritual, de vez em quando ele não é, e assim vai, né? Agora, e aí, o que eu faço? Existe chance que esse moksha ele vai lá para o topo? Essa meta por moksha, essa meta por espiritualidade, que ele vai subir? Claro, né? À medida que eu vou estudando, vai ficando mais claro, eu vou trabalhando aí vários aspectos, eu vou, né, crescendo, e vou chegar lá, moksha no topo. Eventualmente, sim, né? Mas tem um risco. Pode ser o quê? Pode ser amanhã, pode ser em vários cursos, pode ser em anos, pode ser em vidas. E a gente não sabe se a próxima vida você vai ter a oportunidade que você está tendo hoje de sentar e estudar Vedanta, né? Se você vai ter essa mente, a gente não tem nada garante, né? Então, esse mumuksha, ele tem que fazer um esforço para passar para essa nova etapa, né? Essa nova forma de mumuksha, o intermediário. O que é esse mumuksha intermediário? Esse mumuksha intermediário é como se fosse um grande peixe que começa a comer os peixinhos pequenos. Esses peixinhos pequenos são as inúmeras metas que eu tenho. Então, essa moksha é essa meta, esse peixe grande que vai comendo. Então, devagarzinho, todas as inúmeras metas que eu tenho, elas vão ficando irrelevantes para mim, né? Moksha vai cada vez mais aparecendo lá no topo, mais brilho, né? Como uma pessoa que esporte, né? Então, um jogador de tênis, que faz ginástica, né, rítmica. Então, esse tipo de pessoa, ele vive uma vida totalmente diferente, né? Então, essa pessoa, a dieta é diferenciada, né? O estudo é diferenciado, muitas vezes começam cedo, não vão para a escola, tem escola dentro, né? Na casa elas estudam, porque precisam de 8 horas de prática. Por quê? Porque eles têm uma meta, né? Qual que é a meta? Conseguir, né, o campeonato, né, ter a medalha e tal. Então, esses jogadores profissionais, né, que estão no esporte profissional, eles têm uma vida totalmente diferenciada para chegar naquela meta, né? Então, aqui, esse trabalho lentamente que vai acontecendo, esse grande peixe comendo aí os peixinhos. Então, esse é o intermediário, Madhyama Mumuksha. Daí a gente tem o terceiro, né, Tivra Mumuksha. Então, esse Tivra é aquele jogador que só tem uma meta. A meta dele é ganhar aquela medalha. Então, tudo que ele faz, ele só tem uma meta, a medalha. E aqui, o que ele tem? Ele tem muito claro
essa meta, moksha. Né? As escrituras até apontam como fogo no cabelo. Né? Então, quando você tem fogo no cabelo, o que acontece? Você sai correndo para apagar esse fogo. Você não espera, o que eu vou fazer? Sai correndo, você nem pensa. Você vai achar um pano, achar uma água, achar alguma coisa para apagar o fogo. Mesma coisa. Então, é tão claro que tudo mais é deixado de lado. Relacionamentos, não que você abandone os relacionamentos, também não é isso. Mas você não é a prioridade, são secundários. Tudo mais é secundário. Você tem uma única meta, moksha. Né? Então, esse é um moksha sério, né? Então, esses são os níveis, né, os 3 buscadores, e quanto mais, né, refinado esse moksha tá, mais assimilação eu vou ter, né? Quanto maior o grau, maior assimilação eu vou ter nesse processo, mais impacto, esse impacto de escutar o Vedanta, ele vai ser mais profundo nessa pessoa que está mais preparada, vai ter mais clareza, né? O propósito está claro, então ele faz mais sentido para essa pessoa. Muito bem. Então, entrando agora no Bhaja Govindam, já entramos, mas entrando de novo. Então, é dito que tem um pano de fundo para essa, né? Geralmente tem uma história por trás, da onde que surgiu isso, por que ele começou a ensinar. Então, diz que Shankaracharya, ele andava com seus discípulos em Kashi Varanasi, na Índia, uma cidade sagrada, onde o Ganges passa, uma cidade também famosa por estudo de sânscrito, então tem vários, né, eruditos na gramática lá, e nessa caminhada ele encontra um senhor bem velhinho, né, já de idade, sentado e fazendo uma repetição do Krinkarane, repetindo, estudando a gramática, tentando memorizar a gramática, né? Então, isso, né, levou Shankaracharya a querer dar uma mensagem para esse indivíduo, né? Então, ele já está no fim da vida. Então, se ele já está no fim da vida, estudando agora, tentando memorizar a gramática, significa que ele não estudou antes. Ok, não estudou antes, tudo bem. Mas agora que você tem um pouquinho de vida, né, se você já é um senhor, já está com 80 anos, a gente sabe que falta dias ou anos, falta pouco. Então, né, guarda esse tempo, dedica esse tempo para o que de fato é importante. Né? Então, ficar na gramática, você está perdendo talvez a chance, que talvez essa chance não venha numa próxima vida. Então, esses poucos anos de vida que você tem, dedica para o que de fato é, o que de fato você está buscando. Você está buscando o quê? Uma segurança, que você acredita que a gramática vai trazer. Mas, infelizmente, a gramática não vai trazer segurança alguma, né? Então, seria até melhor mudar de estudar a gramática no final da vida. Se você não estudou até então a gramática, não estuda gramática, né? A gente fala Rama Japa. A gente vê aqui na Índia muito idosos, o que eles fazem? Senta e fica escrevendo Rama, 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 escrevendo, falando e pensando. Então, as 3 ações aí, os 3 tipos de ações totalmente conectados. Rama, Rama, Rama. Eu cantando o nome, chamando o nome de Deus, invocando o infinito, é mais sábio do que sentar para fazer gramática a essa altura da sua vida. Então, esse gramático, ele estava mergulhando, né, nos estudos do Dhatupata. Dhatupata é um texto, né, no sânscrito, que ele enumera, organiza todos os dhatus, todas as raízes verbais, que é a base para as palavras em sânscrito. Então, é um texto que organiza todas as raízes verbais e divide em grupos. Né? Então, geralmente, a prática de memorizar essas raízes verbais ajuda, né? Porque você cria um vocabulário grande. Então, ele estava repetindo do Krinkarane. E Shankaracharya parou com todos os discípulos e começou a olhar aquela situação, né? Então, do Krinkarane. Kr é a raiz verbal, que significa karane, fazer, ação. Né? Uma raiz verbal bastante importante. Mas não faz sentido algum ele tá repetindo. Então, ele pega esse senhor e ele se inspira para dar um ensinamento.
que na verdade é direcionando esse senhor, mas na verdade é direcionando toda a humanidade, que está na mesma situação. Seja gramática, seja trabalho, seja buscando e buscando o finito, através do finito, atingir o infinito. E isso, infelizmente, não é possível. Então, essa inspiração veio desse contexto, né? Diz que é o contexto, e daí ele começa a... Bhaja Govinda nasce e começa a dar o ensinamento. Então, a gente vai entrar agora no texto. Então, a gente vai ler esse primeiro verso, ele é o refrão. Ele vai repetir todas as vezes, um verso, refrão, verso, refrão, verso, refrão. Então, eu vou cantar uma vez e vocês, no mudo, vão repetir uma segunda vez. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam, Bhaja Modhamate. Todo mundo? Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam, Bhaja Modhamate. Não, escuta, agora escuta. Samprapte sannihite kale nahi nahi rakshate dukrim karane. Juntos? Samprapte sannihite kale nahi nahi rakshate dukrim karane. Então, esse é o primeiro verso, né? Então, esse texto, a primeira palavrinha, as duas primeiras palavras, o que é? Bhaja Govinda. Então, foi daí que pegaram o nome, tá? Então, por isso que o texto chama Bhaja Govinda. E aqui esse verso é Adi Shankaracharya diretamente falando com esse senhor de idade que está repetindo, do Krinkarane, repetindo a raiz verbal com significado, memorizando. Então, o que ele fala? Ele fala para esse estudioso, Mudhamate, aquele que o intelecto está altamente iludido, está totalmente confuso em relação ao meio e o fim, né? Então, a prioridade na vida não está claro para esse indivíduo. Por isso que ele fala Mudhamate, essa pessoa que está iludida, que está confusa. E isso é toda a humanidade. Então, como eu falei, ele está direcionando ao Senhor, mas a toda a humanidade. E o que ele diz? Govindam Bhaja. Escolha o Senhor. Escolha Govinda. Ishvara. Bhagavan. E aqui é Ishvara Nityam, né? Então, aqui a gente está falando a meta final seja Ishvara, seja Govindam. O permanente, o suporte permanente, né? O que é estável, o que é confiável. A gramática, ela é naquele momento que você está estudando. Ela não é a segurança total, ela não é o conforto total, né? Então, busque como meta, não na gramática, mas em Govinda, Bhaja Govinda. Então, aqui, quem já foi para a Índia, já visitou provavelmente Rishikesh, Haridwar. Então, a gente tem em Haridwar, Rishikesh, tem um lugar, né? Então, a grande atração de Rishikesh, Haridwar, o norte da Índia, é o quê? Ganga, né? Então, a deusa Ganga fluindo, né? Através do rio. Então, o rio Ganges é de grande importância nesses lugares de peregrinação. Então, como muita gente vai justamente para ter esse banho, né, nas águas da Ganga, né, no conhecimento, nesse rio fluindo, né, nessa deusa fluindo, então, como vai muita gente, o que eles fizeram? Para facilitar esse banho, eles direcionaram essa água num canal, né? Então, tem um lugar que todo mundo vai para lá tomar banho nesse lugar. Porque a água dela é mais funda, dá para você realmente tomar, senão você fica tentando jogar água. Então, lá você mergulha e você pode, de fato, mergulhar.
Só que como está canalizada essa água, o que que acontece? A força da água, ela é tremenda. Então, quando você vai lá e, né, com todo entusiasmo, quer entrar, né, tomar o seu banho e purificar com Ganges, né? Então, o que que você faz? Você entra com esse entusiasmo, numa hora você é levado embora, né? Não dá nem para pensar. E, de fato, acontece, né? Várias pessoas desaparecem quando entra, né, no Ganges, porque não tem noção da força, né, desse rio. E justamente nessa área que a água é mais forte ainda. Então, quando você entra num lugar que está tudo fluindo, né, com essa força, você vai, primeiramente, tentar encontrar, buscar o quê? Uma certa estabilidade, né? Então, você quer entrar nesse rio para você desfrutar esse banho, né? E você vai todo mundo, você vê as famílias lá tomando banho, então você quer desfrutar. Então, você vai, quando você entra, você põe lá o pé, a primeira coisa, você vai tentar encontrar o fundo, né? Você tem a base, o seu pé é o que dá a base. Daí você encosta lá no fundo, o que você... É areia. Areia, o que faz com o fluxo da água? Vai embora. Então, esse chão, ele está movendo, né? Então, ele não está te dando estabilidade. Então, você pisa no chão, ele não te dá a estabilidade que você está buscando. Daí tem a escadaria, né? Daí você vai e segura na escadaria. Essa escada, esse degrau, sua mão escorrega, cheia de limbo. Tudo escorrega naquela escada. Está em contato com a água direto, cria um monte de alga, né? Então você não consegue também segurar. Então, quando você olha, quando tudo está movendo ao seu redor, né? Não tem quando você não tem a segurança para conseguir desfrutar esse banho sagrado. E daí tem mais gente da família que está entrando, tem filho, tem criança, você está lá, você está pensando em tudo, né? Mas não está desfrutando. Por quê? Porque tanto, né? Você quer ter certeza que você vai sobreviver esse banho. Então, o que eles fizeram, né, para você desfrutar esse banho? Eles têm barra de ferro, né, fincada no chão, bem firme no cimento, fixo, totalmente fixo, corrente. Então, o que você faz? Quando você vai entrar nesse banho, você segura nessa barra, na corrente, e daí você entra com tranquilidade. Daí você desfruta esse banho sagrado, né? Tudo está movimentando ao seu redor, tudo está fluindo. O rio, a natureza dele é fluir, tudo que está ao seu redor está fluindo, mas você está desfrutando. Por quê? Porque você está fincado, segurando nesse poste, nesse pilar fixo, né? Então, essa barra de metal, essa corrente é o que te dá a firmeza, a estabilidade para desfrutar esse seu banho, né? E se a gente entende isso, né, a gente olha para a vida, a gente entende a vida, né? É como a vida é nada mais do que um rio fluindo, né? A todo momento mudando. Então, quando eu comecei a aula, eu não sou o mesmo depois da aula, né? Não é porque a aula transformou assim, a aula transforma, mas as células do meu corpo estão transformando a todo momento, né? As pessoas estão mudando a todo momento, os relacionamentos mudando, os status mudando, as posições mudando, a todo momento, tudo está fluindo como um rio. Então, a realidade é que não há nada fixo ao meu redor. Por mais que eu tente buscar algo fixo, o universo inteiro, ele flui como um rio, né? E para eu conseguir desfrutar essa vida, né? Desfrutar os meus relacionamentos, desfrutar esse dia a dia, eu preciso, da mesma forma, quando eu tomo banho no Ganges, eu preciso encontrar esse pilar, né? Esse pilar que vai trazer total segurança, total estabilidade. Então, eu preciso encontrar algo que não move, para eu não mover junto com esse fluxo. Senão, o rio leva embora, em um segundo. Então, para eu não ir nessa correnteza, eu preciso encontrar o que é permanente, o que não move, né? E uma vez que eu seguro firme nisso que não move, daí eu posso desfrutar, né? E o que é esse estável? O que é isso que não move? O que é esse permanente? Tudo, o universo inteiro está fluindo. Ok, cadê o permanente? Cadê o que não move?
Cadê esse pilar para eu segurar e, de fato, desfrutar a minha vida? Né? Então, Shankaracharya diz Govindam. Govindam, Bhaja Govindam. Busque Govindam. Govindam é o que vai trazer essa segurança, é esse pilar para a sua vida. Govinda é Vishnu, tá? Vishnu, na trindade do hinduísmo, né? A gente tem Brahmaji, o criador, Vishnu, aquele que sustenta, e Shiva, o que destrói, basicamente. Então, Vishnu é essa deidade que mantém, sustenta todo esse universo, né? Então, esse é aspecto de Vishnu. E Govinda deriva da palavra Go, que tem inúmeros significados. Um dos significados de Go é vaca. Então, Govinda é um nome que a gente também coloca a Krishna, porque Krishna é aquele que protege as vacas, né? Então, Govinda. Go também a gente pode encontrar esse significado nos Puranas como terra. Né? No Purana tem a história que demônios roubaram a terra, fugiram, e daí Vishnu tem que assumir uma forma de avatar, de, né, manifestar para conseguir a terra de volta. E tem esse nome de Go. Daí a gente tem também, né, esse Go como os órgãos dos sentidos, também tem esse significado. Então, Govinda é aquele, né, o Deus dos órgãos dos sentidos, aquele que possibilita a vida dos órgãos dos sentidos, também tem esse significado. Então, aqui, Govinda, quando ele fala, busque Govinda, ele não está falando de Vishnu nesse aspecto tal, né? Então, ele está falando Govinda como um Deus absoluto. Esse Deus que habita todos e a tudo, que manifesta em todos, né? Então, é esse Nityam Ishvara, o absoluto que ele está apontando aqui como Govinda, né? Então, primeiramente, busque esse Paramatma, esse Ishvara Sambandha, de qualquer forma que você conseguir, essa conexão é o primeiro passo. Mesmo que eu não compreenda Ishvara como esse absoluto, mas que eu compreenda Ishvara como um Deus, que eu crie esse relacionamento num primeiro momento. Então, essa é a primeira, essa conexão que eu tenho com Ishvara, é a única conexão permanente. Tudo mais vem e vai. Todas as conexões. Até os relacionamentos mais longos que a gente pode... Qual que é o relacionamento mais longo que a gente pode ter? Pai e mãe. Pai e mãe termina quando? Com a morte. Na vida passada eu tinha outro par de pais. Na próxima vida eu vou ter outro par de pais. Né? Então, a conexão mais longa que eu tenho é uma vida. Uma simples, curta vida. A única conexão que permanece, permanente, é Ishvara Sambandha. É essa conexão. A gente vai estar vendo mais, na próxima aula, a gente vai estar mergulhando mais nesse significado desse primeiro verso. E agora já deu o tempo. Então, a gente vai sempre começar pontual e terminar pontual. Se tem qualquer dúvida, lembra que pode mandar pelo WhatsApp, mandar por e-mail, e próxima aula eu vou estar trabalhando a questão. Então, a gente fica por aqui. Próxima aula a gente vê mais desse texto. E finalizamos, então, com Swasti Pataha, oração da prosperidade. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Maheshaha Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithvi Sasya Shalini Deshoyam Kshobarahitaha Brahmana Santo Nirbhayaha Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।